neste domingo para o louvor da sua graça. Abra sua Bíblia nesse momento em Marcos, capítulo 15, veremos o verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21. O Senhor Deus fale de forma especial ao nosso coração e que o transcorra não somente para o louvor da sua glória. Marcos 15, verso 21. Achou aí? Muito bem. Marcos capítulo 15, verso 21. Simão leva a cruz de Jesus. Este é o Simão Cirineu que vai carregar a cruz de Jesus Cristo. Leamos. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Irmãos queridos, a palavra de Deus, uma palavra inerrante, uma palavra eficaz, que traz alento para o nosso coração, é o lenitivo para nossas vidas, o bálsamo que nós tanto necessitamos. Nessa palavra nós encontramos a verdade dita pela boca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavras que transmitiram cura para as pessoas, palavras que confortaram, mas também palavras que colocaram ou deixaram as pessoas em estado de alerta. Esse texto que a gente acabou de ler, ou melhor, esse verso, Marcos 15, 21, ele faz parte da narrativa quando Jesus ele foi entregue aos soldados. É o momento que antecede a sua morte, a sua crucificação. É o momento de tristeza para os seus discípulos e de agonia para Jesus. Pois, segundo o próprio relato, depois desses soldados terem escarnecido de Jesus, deixando-o praticamente sem as suas roupas, colocando nele um manto de púrpura, ele foi conduzido para o local, para o Gólgota, Monte da Caveira, local que seria crucificado. Nós estamos diante de uma das histórias mais tristes da raça humana. Diante dos momentos mais difíceis e inaceitáveis do que pode acontecer a um ser humano. Jesus está caminhando pela via dolorosa rumo à sua morte e morte de cruz. Pare por alguns instantes e tente imaginar Jesus Cristo carregando essa cruz, sendo chicoteado, zombado pelas pessoas, algumas pessoas ou várias pessoas rindo dele. Ele cai, ele se levanta, coloca a cruz de novo nas costas, nos ombros e sai puxando. Chega um momento que ele não aguenta mais e ele cai. E é justamente nesse momento que ele cai é que
vai aparecer, cruzar o caminho de Jesus, um homem chamado Simão Cirineu, da região de Cirene. Provavelmente esse homem, ele estava em Jerusalém, já se preparando para o grande evento que iria acontecer lá em Atos 2. Se você observar e fizer a leitura desta mesma passagem em Lucas, por exemplo, ele vai dizer que Simão Cirineu vinha do campo. Ele vinha passando. Não se sabe se, ao ver a multidão, ele foi atraído e quis ver o que estava acontecendo. Ou então, quem sabe que ele estava parado ali no caminho quando Jesus cai aos seus pés. Simão Cirineu é obrigado, ele é forçado a carregar a cruz. Ninguém pediu se ele queria carregar. Ninguém pediu, por favor, você pode ajudar esse homem que já está quase morrendo? Você pode, por favor, carregar essa cruz para ele? Não, ninguém pediu. Simplesmente ele foi obrigado. E sem poder dizer não para aqueles soldados, Simão Cirineu vai carregar esta cruz. Paulo vai fazer menção de Simão Cirineu. O próprio texto de Marcos diz que ele é o pai de Alexandre e de Rufo. E segundo o próprio apóstolo Paulo narra, essa família foi uma família importante para ele. E quando Paulo chega a narrar tudo isso, obviamente já não existia. Mas eu não estou aqui para falar a respeito de Paulo, da sua amizade com essa família. Também não vou abordar a questão da crucificação do Senhor Jesus Cristo, mas quero chamar a sua atenção para este homem que, no nosso modo de entender, aparece do nada. Mas na perspectiva de Deus, já estava decretado que ele passaria neste dia, por este local, e que carregaria esta cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto de Marcos 15, verso 21 e também textos paralelos vão nos permitir extrair lições da vida a partir da compreensão desses textos. Quais são as lições que a princípio, o texto de Marcos tem a nos mostrar? Quais são as lições que podem saltar aos nossos olhos para que, através destas lições, possamos olhar também para a humanidade, possamos olhar para a nossa vida e para vermos o que nós também temos que fazer. A primeira coisa que eu percebo nesse texto, quando eu olho para ele, a coisa que me salta aos olhos e que me leva a entender, e eu quero também que isso te ajude a compreender as Escrituras e a forma como Deus trabalha, é que na nossa caminhada, veja bem, na nossa caminhada, poderemos nos encontrar diante de situações que requererão de nós uma tomada de decisão entre o fazer e não fazer, entre o obedecer e o não obedecer. Sim. Na nossa caminhada, poderemos nos encontrar diante de situações que requererão de nós uma tomada de decisão entre o fazer e o não fazer, o obedecer e o não obedecer, entre o ajudar e o não ajudar, entre o falar e ficar calado. O texto diz que Simão Cirineu ele vinha do campo.
E eu quero crer que ele nunca pensou, ele nunca parou para imaginar que um dia em sua vida ele iria se ver diante de uma situação desta. Eu quero crer que ele vinha do campo totalmente tranquilo, talvez pensando na sua vida, quem sabe cantando. Mas chega o momento em que ele cruza a vida do Senhor Jesus Cristo, e é o momento em que ele tem que tomar a decisão diante de uma ordem emanada dos soldados romanos. Carregue esta cruz. Deixe-me fazer para você uma pergunta, se você estivesse no lugar de Simão Cirineu, mas, por favor, seja sincero. O que você faria? Carregaria esta cruz? É provável que sim, com o conhecimento que você tem hoje. Mas não me refiro ao dia de hoje, mas na ocasião em que isso aconteceu. Se estivesse no lugar de Simão Cirineu, sem conhecer a palavra, sem saber que aquele que estava ali era o Cristo, o Filho de Deus, qual seria a sua reação? Eu me pergunto se não havia ali homens que pudessem levar essa cruz ou ajudar Jesus Cristo nessa caminhada. Sim, havia. Mas acontece que naquele momento ninguém quis ajudar o inocente. Na nossa caminhada, poderemos nos encontrar diante de situações que requererão de nós uma tomada de decisão. Entre o fazer e o não fazer, obedecer e não obedecer, entre o falar ou ficar calado, entre ver e fingir que não viu nada. Como é que você vai agir diante de tudo isso? Simão Cirineu carrega a cruz de Cristo. Ele toma uma decisão de carregar esta cruz. Talvez a cruz inteira, talvez parte desta cruz. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas ele carregou esta cruz. Ele auxiliou o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem sabe também contra a sua própria vontade, mas teve que carregar esta cruz. Meu querido, é possível que na sua caminhada, é possível que no seu dia a dia você tenha que tomar uma decisão de fazer ou não fazer. Imagine o médico tendo que decidir entre uma vida e outra, entre salvar a mãe ou uma criança, uma decisão que ele precisa tomar. E o mais rápido possível. Algumas decisões não abrem espaço para você pensar e responder depois ou decidir amanhã. Você precisa decidir naquele exato momento. E Simão Cirineu tomou uma decisão. Eu disse que está até contra a sua vontade, mas ele tomou uma decisão. A segunda lição que nos salta aos olhos quando olhamos para esse texto de Marcos 15, verso 21, a priori, é que o nosso choro não terá nenhum valor se nós não fizermos algo de positivo a favor dos injustiçados. Nosso choro não terá nenhum valor, nenhum sentido, se não fizermos algo de positivo a favor dos injustiçados. Se você for para o texto de Lucas, lá no capítulo 23, no verso 26,
Você vai ter aí, você vai ver como é que Lucas nos apresenta esse texto. Ele diz o seguinte, Lucas 23, verso 26. Observe que ele, com todos os detalhes, nos passa, então, esta informação importante. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que ele a levasse após Jesus. Veja o verso 27. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Batiam no peito, choravam, clamavam. Enquanto o Senhor estava caminhando para o Gólgota, passando por aquela via dolorosa, as pessoas estavam ali, algumas delas chorando, ao passo que outras estavam zombando. Mas, queridos, nosso choro, como eu disse, não terá nenhum valor se nós não fizermos algo de positivo a favor dos injustiçados. Ninguém fez nada por Jesus. A não ser Simão se uniu a carregar aquela cruz. Ninguém se mobilizou para ajudá-lo. Ninguém enfrentou ali as autoridades. Ninguém fez nada. E alguns estavam chorando. Nos nossos dias acontece quase que a mesma coisa. Às vezes nós olhamos e vemos a injustiça que campeia a nossa porta. Lamentamos às vezes, reclamamos, mas não fazemos praticamente nada. Enquanto a injustiça brotar diante dos nossos olhos, não poderemos desfrutar da verdadeira paz e da verdadeira liberdade desse mundo. Não adianta chorar, não adianta clamar, mas é preciso fazer algo de positivo contra os injustiçados. Há muitas pessoas deste mundo que nós vivemos em pleno século XX que estão sofrendo injustiças. São pessoas que não têm espaço para fazer praticamente nada. Algumas pessoas que não têm com quem reclamar. Não tem alguém que possa ajudar. Alguém que possa estender as mãos. Eu diria a você que até mesmo a oração nesse momento nem caberia. Porque não é o momento de oração, mas é o momento, sim, de ação. Quando vemos a injustiça crescendo, nós temos que fazer alguma coisa. Não é apenas chorar, não é apenas lamentar, não é apenas ficar triste. Mas precisamos fazer alguma coisa. No último dia 25, próximo passado, o mundo parou diante de uma aberração. Aliás, mais uma que aconteceu. Parece que a história está se repetindo. Em Minneapolis, George Floyd, segundo a narrativa, entrou numa loja e comprou um maço de cigarro com uma nota falsa. Ao sair, o dono do estabelecimento ligou para a polícia. Os policiais chegaram, você viu essa reportagem, está acompanhando, e ele foi preso. E ao ser preso, segundo o protocolo, for algemado, talvez por oferecer perigo para aqueles policiais, até mesmo por ser forte,
Eles não têm a súmula 11 do STF, como nós temos aqui, de colocar algema no preso, tem que ter alguns motivos, mas isso não entra em jogo aqui, em questão. Mas não foi logo encaminhado para uma delegacia. Foi levado para trás de um carro e ali então teve início a violência, na qual um policial colocou o seu joelho no pescoço dele e largou todo o seu peso sobre o pescoço daquele homem. E mais dois policiais também estavam com os joelhos em cima do corpo de George Floyd, sem poder se movimentar, sem poder respirar. Foram quase 8 minutos. Por fim, ele chegou a dizer: eu não consigo respirar. E mesmo assim, o seu clamor não foi ouvido. Ele pediu: não consigo respirar. E isso o levou à morte. Nós não podemos respirar enquanto percebermos a injustiça crescendo cada vez mais no mundo. Não podemos respirar quando percebemos que leis são criadas com o objetivo de atrapalhar mais e mais os pobres. Nós não podemos respirar diante de uma situação caótica que vemos na saúde, principalmente na saúde aqui no Brasil. Não podemos respirar. Algumas pessoas não conseguem respirar diante deste vírus que ataca o pulmão e impede a pessoa de respirar. Mas este vírus que eu me refiro é o vírus do racismo. George Floyd morreu porque era negro. E o policial branco, zombando dele, sem demonstrar um pingo de humanidade, o levou à morte. Nós não podemos respirar diante das injustiças que crescem no nosso dia a dia. É preciso fazer alguma coisa. Por isso que o nosso choro não terá nenhum valor, não fará nenhum sentido se nós não fizermos algo de positivo a favor dos injustiçados. Precisamos fazer alguma coisa. Não podemos nos calar. Porque se nos calarmos, as próprias pedras vão falar por nós. A você que Deus deu o dom, a você que Deus deu inteligência de conhecer as leis, de escrever um bom texto, este é o momento de você manifestar a sua injustiça diante do que está acontecendo. Esse texto que vai escrever contra a injustiça. Recentemente, após esse episódio, eu escrevi 2 artigos e postei no Facebook. Você pode procurar. Um, eu não consigo respirar. E o outro chamado O Racismo por Trás do Véu. Queiramos ou não, ainda vivemos numa sociedade racista. E precisamos colocar um ponto final nisto. O negro não pode mudar a cor da sua pele, nem mesmo branco. Foi assim que Deus nos criou. E é assim que Deus nos criou. E é assim que morreremos. Em terceiro e último lugar, atitudes nobres realizadas contra as injustiças e os injustiçados serão lembradas. Atitudes nobres realizadas contra as injustiças e os injustiçados serão lembradas, independentemente
de quem quer que sejamos. Isso quer dizer que você não precisa ser alguém importante para fazer algo em favor da humanidade, em favor de alguém, para ser lembrado. Deus pode perfeitamente lembrar de você. Por mais que as pessoas esqueçam, mas o seu ato de justiça, de amor, de gratidão, jamais. A atitude de humildade de Simão Cirineu, que mesmo forçado pelos soldados, sempre será destacada enquanto se contar essa maravilhosa história do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Marcos, no capítulo 14, no verso 9, Marcos 14, você vai perceber, aliás, isso, Marcos 9, 14, quando Jesus foi ungido em Betânia, diz o texto, a partir do verso 3, que estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Olha só o que essa mulher fez. Isso é pouco ainda, hein? Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E agora, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a glória ou memória sua. Atitudes nobres realizadas contra as injustiças e as pessoas injustiçadas serão lembradas. Serão lembradas. Por mais que os homens não se lembrem, por mais que ninguém escreva, por mais que ninguém diga nada a esse respeito, mas não vai passar despercebido diante de Deus. Alguns homens e mulheres de Deus foram extremamente atuantes na história. Como, por exemplo, Martin Luther King Jr., que nasceu em 1929 e morreu em 1968, ele marcou a história com um dos seus principais discursos. Nascido nos Estados Unidos, negro, filho de pastor batista, aos 34 anos de idade recebeu o Prêmio Nobel da Paz em razão da sua luta contra a segregação e a opressão racial nos Estados Unidos. Na região do Alabama, na década de 1850, por exemplo, existia uma lei que dizia que os negros eles não podiam sentar no mesmo banco do ônibus do que os brancos. Por exemplo, o negro estava no ponto do ônibus, o ônibus vinha, ele fazia sinal e parava, ele entrava pela porta da frente, pagava a passagem, pegava o ticket, descia e tinha que entrar pela porta de trás. Muitas vezes o motorista, quando ele descia para pegar a porta de trás, ele arrancava com o veículo. Alguns, um pouco mais pacientes, deixavam então o pessoal entrar. Quando o pessoal entrava, eles arrancavam com o ônibus, a pessoa caía, se machucava. Eles só tinham que ficar na parte traseira do ônibus, na metade do outro para trás.
E se o ônibus estivesse cheio e entrasse uma pessoa branca, o negro tinha que se levantar e dar espaço para a pessoa sentar. É assim. E ai dele se não fizesse isso. Ia preso na mesma hora. Isso foi criando um mal-estar entre eles. E foi a partir daí que o próprio Luther King Jr. resolveu, então, tomar partido. Mas tudo começou com a prisão de uma simples senhora chamada Rosa Parks. Essa senhora, que estava cansada depois de um dia de trabalho, pegou o ônibus e se assentou. Veio uma pessoa branca, parou perto dela e pediu para sair. E ela se recusou em dar o seu lugar para aquela pessoa. Com isto, ela foi presa, teve que pagar uma fiança para ser solta, e foi a partir daí que Martin Luther King começou a se envolver na luta pelos direitos civis dos negros. Eles resolveram fazer um boicote. Um boicote que durou 382 dias. Da seguinte forma: nenhum negro iria pegar um ônibus nesse espaço de tempo. Eles iriam para o trabalho a pé, para qualquer lugar a pé, mas não iriam pegar nenhum ônibus. E esse boicote praticamente levou a economia ao fracasso. Até que a Suprema Corte resolveu decretar a lei a qual julgou ilegal a segregação racial em locais públicos nos Estados Unidos. O negro não podia, por exemplo, ir ao cinema, no mesmo cinema que o branco ia. Era uma situação muito deprimente, muito vergonhosa. Mas Martin Luther King, em 1963, tornou-se mais conhecido ainda com o seu belo discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho, do qual ele proferiu a escadaria do Lincoln Memorial, no qual ele conseguiu juntar ali mais de 250 mil pessoas. Com isso, ele conseguiu consolidar os direitos dos negros quanto à liberdade e o voto, igualdade perante a lei. Ele não se calou. Ele lutou contra as injustiças e contra os injustiçados. E nesta luta, ele perdeu a sua vida. Mas talvez você diga, mas pastor, esse aí era um americano, é o Martin Luther King, conhecidíssimo, famoso. Tudo bem. Vamos voltar a atenção aqui para o Brasil, para a nossa pátria amada. A gente vê também que aqui também impera a injustiça. Você já ouviu falar de Luiz Gama? Luiz Gama, negro, nasceu em 1830. Ele foi um importante líder abolicionista, jornalista, poeta brasileiro. Ele é o patrono da cadeira número 15 da Academia Paulista de Letras. Luiz Gama era filho de um fidalgo de origem portuguesa e de uma escrava livre, ou seja, a mãe de Luiz Gama era escrava. E ela se envolveu em muitos protestos. Isso fez com que eles que viver fugindo de lugar para lugar, até que ela pediu para o esposo pegar o filho e ir para a região para poder protegê-lo. E o pai pega o menino, como ele era viciado em jogo, ele vendeu Luiz Gama como escravo por uma dívida que tinha de jogo.
Somente aos 17 anos de idade foi que ele aprendeu a ler e a escrever. Aos 18 anos de idade, ele foge para São Paulo. Lá ele se casa, em 1850. Ele vai tentar se matricular no curso de Direito na famosa Universidade do Largo de São Francisco, existente até hoje, famosíssima em São Paulo. Mas por ser negro e ser hostilizado pelos professores e alunos, ele frequentou aulas de direito como ouvinte. Não pôde pegar o seu diploma. Luiz Gama esteve sempre envolvido nos movimentos contra a escravidão, tornando-se um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. Nos tribunais, ele usava uma oratória impecável e, com seus conhecimentos jurídicos, defendia os escravos que podiam pagar pela carta de alforria. Ou seja, um homem que procurou ajudar. Diz a história que ele, como não podia advogar, a não ser hoje, na primeira instância, mas na segunda instância não podia, ele fazia um recurso belíssimo. Muitos advogados recorriam a ele para que ele pudesse escrever seus discursos, seus recursos e tudo mais. E assim ele fazia. Mas nunca foi reconhecido. Também ele foi escritor. Escreveu um poema no qual tornou famoso, chamado Quem Sou Eu? E os negros, naquela ocasião, eram chamados de bodes, assim que eram tratados. E aí Luiz Gama escreve esse poema, Quem Sou Eu? Diz o seguinte: quem sou eu? Se negro sou, ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? Bodes há de toda custa, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, há bodes rajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes ricos e bodes pobres, bodes sábios, importantes e também alguns tratantes. Este homem que defendeu a causa dos negros, que conhecia muito bem o direito, nunca pôde ser reconhecido como advogado. Mas isso é você que os nossos atos eles serão lembrados, atitudes nobres realizadas contra as injustiças e os injustiçados serão lembradas. E tanto é verdade, por exemplo, que depois de 133 anos, mais precisamente no dia 15 de novembro de 2015, a OAB de São Paulo conferiu o título de advogado a Luiz Gama. E hoje, lá em São Paulo, você tem um instituto chamado Instituto Luiz Gama. Queridos amigos e irmãos, o que dizer então desses homens? Martin Luther King, Luiz Gama, Castro Alves, o poeta dos escravos. Foram pessoas que dedicaram as suas vidas ou escrevendo ou combatendo a injustiça. A injustiça muitas vezes salta aos nossos olhos. A injustiça muitas vezes está diante de nós e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a olhar o mundo na perspectiva de Deus. Se Deus estivesse no lugar
daquele policial em Minneapolis faria aquilo com George Floyd? Nós precisamos fazer alguma coisa, não podemos nos calar. Porque se calando, a injustiça cresce cada vez mais. E não estou te convidando a fazer rotina, a ser um revolucionário. Não, não é isso não. Mas se Deus te deu o dom da escrita, se Deus te deu o dom da fala, realize esse dom que há dentro de você. Escreva, fale, use a palavra de Deus para defender as pessoas que precisam. Pessoas carentes, pessoas necessitadas. Simão Sirineu não podia nem sequer imaginar que se tornaria uma figura lendária. O homem que ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz. E quem deveria carregar aquela cruz eram os discípulos de Jesus Cristo, que não estavam ali. Ou se estavam com medo. A minha oração é que Deus te abençoe cada vez mais e que Deus te ajude para que você tenha coragem de combater a injustiça. E não permitir também que as pessoas venham maltratar pessoas justas que querem fazer o bem. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de paz abençoada e abençoadora na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te ajude para que você, vendo a injustiça crescendo, que você venha fazer alguma coisa. Mas não pode se calar. Nós não podemos calar diante disso. Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de paz abençoada e abençoadora na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo.